Leitura do livro Uma Vida com Propósito, dia 19, e o tema de hoje é cultivando a comunidade. Você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que Deus aprova somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra. Tiago 3,18. Elas passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Atos 2,42. A comunidade exige comprometimento. É necessário tanto o poder de Deus quanto o nosso esforço para gerar uma comunidade cristã amorosa. A vida em comunidade exige sinceridade. Você deve cuidar para que a verdade seja sempre dita em amor, claro, com certeza, mesmo quando se sentir tentado a ignorar o problema ou evitar o assunto. Embora seja muito mais fácil permanecer no silêncio, enquanto os outros à nossa volta prejudicam a si mesmos e com outros com algumas práticas pecaminosas, essa não é uma atitude de amor. São poucos os que podem contar com alguém que os ame o suficiente para dizer-lhes a verdade, mesmo quando machuca. A Bíblia nos manda seguir a verdade em amor, porque não podemos viver em comunidade sem sinceridade. Salomão declara: a resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Às vezes, isso significa importar-se o suficiente para repreender aquele que estiver em pecado ou sendo tentado a pecar. Uma vez eu vi falando o seguinte: quem que pode te repreender? A pessoa que te ama. Se a pessoa que te ama tá te repreendendo, tá chegando falando pra você uma coisa, olha, isso aqui não tá certo, isso aí porque ela te ama, porque a maioria das pessoas só querem dar alguém um tapinha nas suas costas e falar, beleza, valeu, falou. Só que não, quem te ama vai falar a verdade, quer te proteger, quer que você cresça, e isso é necessário para viver em comunidade, ok? A verdadeira comunhão no casamento, na amizade ou na igreja depende da franqueza. Na verdade, o túnel do conflito é a travessia para a intimidade em qualquer relacionamento. Até que os envolvidos se importem o suficiente para enfrentar e solucionar os obstáculos encobertos, jamais estarão realmente próximos uns dos outros. Quando tratamos o conflito da maneira correta, crescemos em intimidade uns com os outros, pois enfrentamos e resolvemos as nossas diferenças. A Bíblia diz: a verdade é que as pessoas valorizam a sinceridade mais que a bajulação. E isso é muito verdade, né? A franqueza, no entanto, não é uma licença para dizer o que quer, o que vem na sua cabeça, onde que quer e sempre que quiser. Não é grosseria. A Bíblia diz que existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Palavras impensadas deixam feridas permanentes. Deus nos manda tratar os membros da igreja com o mesmo amor que dedicamos à família. É assim que Deus fala pra gente. Não é porque, eu tô aqui falando porque você é meu irmão, eu vou chegar a falar tudo que vem na minha mente, na minha cabeça. Não, não é isso, tá? E aí fala, né, que a vida em comunidade exige também humildade. A presunção, o convencimento e o orgulho obstinado destroem a comunhão mais rápido do que qualquer outra coisa. O orgulho ergue muros entre as pessoas e a humildade constrói pontes. A humildade é um ungento que acalma e suaviza os relacionamentos. Por isso a Bíblia diz: sejam todos humildes uns para com os outros. A vestimenta adequada à comunhão é a postura humilde. A continuação do versículo diz: porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Essa é uma outra razão pela qual precisamos ser humildes. O orgulho impede a graça de Deus em nossa vida, da qual precisamos crescer, ser transformados, curados e ajudar os outros. Recebemos a graça de Deus quando admitimos humildemente que precisamos dela. Você pode desenvolver a humildade de várias maneiras práticas, admitindo as suas fraquezas,
sendo paciente com as fraquezas dos outros, estando aberto a admoestações e pondo os outros em evidência. Humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si mesmo. Humildade é pensar mais nos outros. Os humildes estão interessados apenas em servir aos demais, não pensam em si. A vida em comunidade exige cortesia, a gente precisa ser cortês com os nossos irmãos. Somos corteses quando respeitamos as diferenças, quando temos consideração pelos sentimentos uns dos outros e quando somos pacientes com os que nos irritam. Sim, tem muita gente que nos irrita, né? A gente tem que ser paciente. Muitas vezes a gente tem essa paciência, não, mas da onde que vem essa paciência? Do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos dá essa capacidade. A Bíblia diz, é preciso carregar o peso de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas. Paulo diz a Tito, o povo de Deus deve ser cortês e ter coração aberto. A vida em comunidade também exige sigilo. Somente num ambiente seguro, onde exige acolhimento amável e sigiloso, as pessoas irão se abrir e compartilhar suas maiores mágoas, necessidades e seus erros. Sigilo não significa ficar em silêncio enquanto o nosso irmão peca, mas saber que aquilo que for comentado no grupo ficará restrito ao grupo. É necessário conviver com isso e evitar a fofoca. Deus detesta a fofoca, principalmente quando maldosamente disfarçada de um pedido de oração em favor de alguém. A vida em comunidade também exige constância. Você deve manter contato regular com o seu grupo a fim de desenvolver uma verdadeira comunhão, um verdadeiro relacionamento. Relacionamentos exigem tempo, como a gente já tinha visto. A Bíblia diz, não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros. Devemos desenvolver o hábito de nos reunir. Hábito é algo que você faz com frequência, não uma vez ou outra. É preciso passar o tempo com as pessoas, muito tempo, para estabelecer relacionamentos íntimos. Por isso, observamos uma comunhão tão superficial em muitas igrejas. Viver em comunhão requer investimento de tempo. Essa é a verdade. Ter comunhão significa desistir de nosso individualismo e independência para nos tornarmos interdependentes. Os benefícios de compartilhar a vida uns com os outros, no entanto, são plenamente compensadores e nos preparam para o céu. Tema para reflexão: comunidade exige comprometimento. Versículo: nós compreendemos o que é o amor quando descobrimos que Cristo deu sua vida por nós. Isso significa que temos de dar nossa vida pelos outros fiéis. 1 João 3,16. E a pergunta para a gente fazer é: como eu poderia hoje ajudar o meu grupo, a minha igreja, a desenvolver características de uma comunidade verdadeira? Então, próximo dia é dia 20, restaurando a comunhão. Te vejo lá. Tchau, tchau.